para as reflexões dessa noite. Eu rogo a presença de Jesus, que Ele possa estar conosco, através do seu pensamento, guiando as nossas palavras e preparando o coração de cada um que aqui está presente, para receber as lições que mais necessitamos para a nossa jornada. O tema que eu escolhi tratar essa noite, ele é bastante urgente, vamos dizer assim. São reflexões sobre a origem da maldade. Da onde vem o mal? O que nos faz ser cruéis? Na doutrina espírita, a gente aprende uma visão diferente sobre isso. Porque o mal não pode ter raízes em Deus. Muitas religiões se equivocaram nesse ponto por imaginar que Deus permitiria que um ser tão grande quanto Ele tenha dado causa ao mal na criação. E aí nós trazemos uma educação religiosa de muitas vidas acreditando na figura do mal como um ser essencial, como um ser tão eterno quanto a figura do bem. Nós somos ensinados a acreditar que existe um diabo ou uma entidade maléfica por essência e que ela está nos buscando, nos tentando, querendo que nos desviemos do caminho reto. E nós, em razão dessas ideias, a gente acabou desenvolvendo uma resistência a tudo que nós julgamos estar fora da regra. Tudo que nós julgamos ser diferente do que consideramos justo, do que consideramos certo. E por isso nós temos agido muito mal diante daqueles que se apresentam com maldade. Nossa sociedade reage ao mal com o mal, contrário ao que Jesus ensinou. E nós também trazemos isso, na nossa vida diária, a gente age dessa forma. É difícil encontrar alguém que consiga aplicar verdadeiramente o ensino de Jesus à risca, de devolver um ato de maldade, de animosidade, de agressividade com amor. Mas isso pode atingir níveis bastante extensos. E para exemplificar algo científico, sobre a origem do mal, eu trouxe hoje uma pesquisa que está muito bem exposta pela doutora Anete Guimarães, que é uma espírita do Rio de Janeiro, psicóloga, professora. Aqueles que não a conhecem, ela tem muitas palestras no YouTube. Ela é filha de Ana Guimarães, também uma palestrante muito influente no meio espírita. E a Anete, ela traz sempre uma visão científica, até às vezes um pouco complexa. Ela busca ela é uma acadêmica, estuda bastante, então ela recebe muitas pesquisas, tenta encontrar ali justificativas para as teses espíritas e traz nas palestras. E uma dessas palestras se chama Ciência do Mal, que está no YouTube, até mais de uma que ela falou sobre esse tema. E é com base no que ela trouxe nessa palestra que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, essa pesquisa, para a gente tentar entender de onde vem a crueldade nos seres humanos. Porque a gente ainda tem tanta dificuldade de amar, dificuldade de agir com caridade para com os diferentes, para com os nossos semelhantes, mas que estão distinguindo-se de nós em algum comportamento, em algum costume. Aqueles que não são da nossa família, do nosso grupo, que diante deles a gente ainda está tão resistente. Essa pesquisa foi desenvolvida por vários pesquisadores, foram um grupo muito grande de pesquisadores, mas um deles, um dos principais, se chama Simon Baron Cohen, que ele é um britânico de origem judia. E o que motivou ele a pesquisar a questão do mal foi ele perdeu parentes na Segunda Guerra Mundial para o nazismo. Então ele teve ascendentes dele, da família dele, que morreram nos campos de concentração, Auschwitz. E ele sempre ouviu histórias na sua família desses carrascos da humanidade que, em nome de valores estranhos, causaram tanto mal
na Segunda Guerra. E ele tinha sempre aquela ideia, mas o que são essas pessoas, né, que causaram tanto mal nos campos de concentração? Foram 6 milhões só de judeus assassinados. Não eram perdas da guerra, eram pessoas que foram mortas porque não eram julgadas pessoas. Era uma doutrina que ensinava isso. Não foi um acontecimento comum, usual na história da humanidade. E aí Simon, ele olhava para aquilo e sempre foi um questionamento da vida dele entender como que um ser humano pode causar tantos atos de maldade. Ele então assistiu os julgamentos de Nuremberg, que foram julgamentos feitos depois do fim da Segunda Guerra, com a derrota da Alemanha. Muitos os que foram pegos, né, eles foram levados a julgamento pelos crimes que cometeram durante os anos do nazismo. E ele assistindo aqueles julgamentos, ele observou uma coisa muito peculiar. Uma das principais figuras cruéis que atuavam nos campos de concentração era Mengele, Joseph Mengele, que era um médico muito distinto da Alemanha, mas que no período da guerra se associou ao nazismo e desempenhou muitas experiências cruéis com seres humanos nos campos de concentração. Eles eram utilizados como cobaias, sem qualquer ética, de uma forma muito agressiva. Só que ele não estava sozinho. Ele recebeu o auxílio de muitas enfermeiras, de muitas outras pessoas da área médica que ajudaram ele nessas pesquisas. Ele especificamente não foi preso, ele conseguiu fugir, segundo dizem, para a Argentina e depois veio falecer no Brasil. Não temos certeza dessa informação, mas é o que indica foi o que aconteceu. Mas outros foram presos, né, com a derrota da Alemanha. E alguns deles foram as enfermeiras que auxiliaram Mengele. E aí, assistindo o julgamento dessas enfermeiras, Simon observou, ele ficou um pouco chocado, porque ele olhava para as enfermeiras, eram senhoras distintas, calmas, tranquilas, não tinham aquela que a gente às vezes quando fala de uma pessoa cruel, a gente já imagina um ser monstruoso, tenebroso, que causa maldade, mas aquelas enfermeiras eram pessoas comuns, senhoras muito distintas, e elas, no entanto, estiveram presentes nos experimentos que Mengele fez e elas faziam um relatório das crueldades que ele praticava. Então, ou seja, ela teve sangue, né, teve equilíbrio emocional para ver tudo aquilo, fazer um relatório. Então, ou seja, ele fez isso, a pessoa morreu em tanto tempo, com esse sofrimento, gritou, não gritou. Elas faziam esse relatório e ele assinava. Então, como que elas conseguiram tolerar tudo isso que elas viram? Para Simon foi um choque vê-las muito distintas, senhoras que não, a princípio, não davam a entender que teriam condições de atuar numa situação dessa. Uma delas até foi, antes da guerra, era enfermeira que cuidava de idosos, recebeu um prêmio, muito carinhosa com idosos, uma enfermeira muito atenciosa, mas, no entanto, praticou ou esteve conivente com atos de crueldade nos campos de concentração. Isso motivou Simon a tentar entender o que faz uma pessoa dessa passar por uma situação assim. E ele se reuniu com um grupo de pesquisadores, foram muitos pesquisadores, cada um numa área, compuseram uma pesquisa muito extensa e gerou um livro chamado A Ciência do Mal. E esse livro traz os resultados dessa pesquisa. Então, inicialmente eles perceberam que existem alguns genes, né, genéticos, que dão origem no corpo, no nosso cérebro, a uma área específica do cérebro responsável pela empatia. Empatia é a nossa capacidade que os seres humanos têm de reconhecer emoções uns nos outros e responder a essas emoções. Então, quando eu vejo alguém que está sorrindo, a gente tem é quase instintivo a gente sorrir também. Ou quando alguém aparece diante de nós com uma cara de sofrimento, de medo, a gente sente o medo. Veja, eu não estou sentindo, eu não tenho condição de sentir o que o outro sente, mas eu espelho em mim. É como se nós tivéssemos essa capacidade de espelhar emoções. E isso nos faz viver em sociedade, né? Seria impossível para o ser humano viver em sociedade se eu não conseguisse entender o que vocês estão pensando, sentindo, querendo, né? A comunicação apenas verbal não basta, então existe algo a mais. E esse algo a mais é esse circuito empático. Na parte genética, eles perceberam um caso específico de má formação nesta área do cérebro, que dá origem aos chamados psicopatas, com tendências assassinas.
Essas pessoas, o que acontece com elas? Elas têm uma má formação neurofisiológica, ou seja, é uma má formação física nos tecidos do cérebro, como se fosse uma ferida, uma coisa que a gente traz no corpo. Não é de origem psicológica. Em razão dessa má formação, eles não conseguem espelhar emoções. Então, o psicopata tem vários graus, né? Mas num grau máximo, o que acontece com ele? Ele não sabe, ele não tem como saber o que o outro está sentindo. Ele só sabe o que ele sente. Então, se aparece alguém diante dele sorrindo, ou com medo, ou com qualquer emoção, ele não consegue, de hipótese alguma, sentir aquilo. É como se ele fosse um cego mesmo de emoções. Em razão dessa deficiência que ele tem, isso permite praticar atos de crueldade. Porque aí, como ele não sente o que o outro sente, ele é capaz de causar dor, causar sofrimento no outro, sem sentir nele mesmo. Uma das grandes válvulas que nos impedem de causar dor ao outro, sofrimento, é porque a gente sente em nós. Então, quando a gente critica alguém, fala mal ou agride fisicamente, nós sentimos mal porque isso faz mal para o outro. E se nós temos já um caráter desenvolvido, a gente nem faz. Por quê? Porque faz mal para o outro. E eu não gosto porque eu sinto em mim, né? Espelhar emoções. O psicopata não tem isso. Então ele pratica atos de crueldade com a maior naturalidade, sem sentir remorso, sem sentir culpa. Por quê? O cérebro dele não permite registrar essas emoções. É uma questão fisiológica. Só que as pessoas que participaram dos campos de concentração, segundo os registros, não tinham psicopatia, não tinham uma formação fisiológica. Era uma outra razão que lhes levava a causar atos de crueldade. E aí eles descobriram o seguinte: o circuito empático ele contém 3 áreas, 3 elementos, que atuando juntos, nos permite ter a empatia. O primeiro elemento foi estudado pela doutora Susan Frisk, é o reconhecimento facial. Então, numa determinada área da visão do cérebro, ou seja, a rede neural no cérebro que é responsável pela visão, o que é isso? Quando eu estou vendo alguma coisa, essa rede está sendo ativada, ela que produz as imagens que eu registro. Essa rede ela tem 2 partes bem definidas. Uma parte dela é responsável por ver coisas, então quando eu olho, identifico uma coisa, eu ativo essa área do cérebro. E a outra é responsável por identificar seres humanos. Então quando eu olho para vocês, quem está trabalhando é essa outra área. São áreas neurais diferentes. Qual que é a consequência disso? Quando eu vejo uma coisa, eu não tenho resposta emocional. Então eu olho para essa planta, eu não tenho sentidos para saber, naturalmente ela é de plástico, né? Mas se ela fosse um ser vivo, eu não teria sentidos para perceber se ela está sentindo alguma coisa, se ela está bem, não conseguiria, porque é uma coisa. O mesmo com essa jarra, com esse livro, com essas cadeiras, eu não consigo espelhar emoções. Então quando eu olho para uma coisa, não tem resposta emocional, a não ser que seja uma coisa sua, que você tem uma história, mas aí já é outras questões, né? A princípio, coisas não geram respostas emocionais, a partir da visão. Agora, se eu olho e identifico um ser humano, aí eu tenho uma resposta emocional. Aí dali ocorre o fenômeno, que é a segunda parte do circuito empático, chamado espelhamento das emoções. Então, eu vi, reconhecimento facial, identifiquei, é um ser humano. E aí ativa a segunda área, que é espelhar emoções. Aí eu vou começar a identificar as emoções daquela pessoa. Então eu consigo perceber o que ela está sentindo, como ela está naquele dia, porque o meu cérebro tem recursos para isso. Só se for um ser humano. Se for uma coisa, não tem resposta emocional. Isso é muito importante. Essa parte do espelhamento das emoções foi estudado bastante por Philip Zimbardo, outro pesquisador deste grupo, um psicólogo. E ele fez experimentos muito interessantes sobre isso. O que ele descobriu? Há um fator intelectual, ou seja, uma ideia, um valor, uma cultura, que influencia no espelhamento das minhas emoções.
Então, não é que nós nascemos sabendo espelhar emoções, é uma coisa que a gente aprende. Nós somos educados emocionalmente através do convívio com os outros. Isso acontece desde o bebê pequenininho. Quando ele começa a identificar os outros, né, trabalhar o reconhecimento facial. E a partir dali ele começa a identificar o pai e a mãe, identificar aqueles que não são da família, que são estranhos. Depois ele começa a reagir a emoções, né? Hoje até os bebês já vêm mais adiantados, né? Eles já nascem rindo, chorando, fazem a gente rir, né? Mas há um processo acontecendo ali de desenvolvimento dessas áreas. E ele vai se desenvolvendo, uma criança, adolescente, em razão do convívio com seres humanos, ele passa a aprender emoções. É como se fosse um alfabeto de emoções. Nós somos alfabetizados nas letras, na escola, mas a vida nos alfabetiza nas emoções. Só se convivermos com os outros. Isso foi o que esse pesquisador percebeu. Então, o que aconteceu? Pessoas que vivem em nichos, né, restritas em setores sociais, que não convivem com diferentes, convivem só com pessoas da sua classe, né, muito restritas, o que acontece? Ele fez esse experimento com crianças. Essas crianças têm dificuldade de reconhecer emoções em pessoas diferentes dasquelas do seu convívio social. Então, olha que interessante o que ele fez. O que deu um choque, né, na pesquisa. Ele pegou isso com uma criança de 8 anos, uma menina, de Los Angeles, Beverly Hills, um bairro muito rico, branca. E aí ele apresentou para ela imagens de bonequinhos. Esses bonequinhos, eles tinham reações faciais. Um estava com raiva, outro estava alegre, feliz. E ia passando para ela e ia perguntando, o que ele está sentindo, o que você acha? E ela foi excelente, muito bem, acertou com muita precisão as emoções daqueles bonequinhos. Só que aí o que Zimbardo fez? Ele pegou os bonequinhos e mudou a cor da pele e os traços faciais para que eles deixassem de ser brancos, caucasianos, e passassem a ser mexicanos, hispânicos. Quando ele fez essa mudança, veja, nos mesmos bonequinhos, as mesmas imagens. Quando ele fez essa mudança, essa criança de 8 anos, criado num lar de Beverly Hills, não conseguiu identificar as emoções dos bonequinhos. Perguntava para ela, ela dizia, eu não sei o que ele está sentindo. É uma empregada doméstica, é um jardineiro, é um mexicano, eu não sei. Eu não consigo saber. Veja, a criança, o mesmo bonequinho. Então é como se nós pegássemos a mesma fotografia de família, você mudasse a cor da pele das pessoas que estão nessa fotografia e mudou, a criança perdeu a capacidade de reconhecer emoções. Aí o que Philip Zimbardo percebeu? Em razão do convívio que aquela criança tinha, porque mexicano para ela era o quê? Era realmente a empregada doméstica, o jardineiro, pessoas que lhe serviam, que ela não sabia o nome, que não eram do convívio social dela, estavam ali, invisíveis. Ela não convivia realmente com eles, eram serviçais. Em razão disso, ela não conseguia identificar emoções dele. E aí o que acontece? Quando a gente não identifica emoções, lembra do psicopata, que ele não tem condições de identificar emoções no outro, aí o que ele faz? O que ele pode fazer? Agir com crueldade. Então esse foi um primeiro fator muito importante dessa pesquisa, que é um fator intelectual pode impedir que eu espelhe emoções. E aí quem completou essa pesquisa foi o Simon, que ele descobriu uma terceira parte no circuito empático chamado Centro Integrador do Caráter, que é ali onde estão registradas exatamente a nossa educação, os nossos valores, a nossa cultura, o que aprendemos dos pais, da sociedade, o que a gente acha que a vida é, as nossas visões de mundo. Ali está o nosso caráter. Essa região, ela administra esse processo empático. Se nesse elemento, o que Simon percebeu? Se em razão de valores eu sou ensinado a acreditar que mexicanos não são gente, ou como na época do nazismo, que judeus não são gente, que homossexuais não são gente, que ciganos não são gente, que negros não são gente, que estrangeiros não alemães não são gente. Se eu sou ensinado a acreditar isso, o que acontece comigo?
perco a capacidade de espelhar emoções das pessoas que eu desqualifiquei como seres humanos. Então veja, em razão da cultura, de um valor que eu ensino para as crianças, eu consigo criar um psicopata. Exatamente a mesma coisa. Ele não tem uma má formação cerebral, mas o efeito é o mesmo. Qual é? Ele não consegue reagir ao outro como um ser humano, se esse outro for diferente do que ele considera que é um ser humano. Isso é muito impactante, porque essa pesquisa indica que qualquer um de nós poderia ser assistente do Mengele. Passado pela devida educação, pelo devido adestramento cultural, qualquer um de nós. Por isso que ficou claro que as enfermeiras muito distintas, senhoras, cuidadosas, por que elas toleraram tudo aquilo? Porque para elas foi ensinado que judeus não eram gente. Então o cérebro dela não registrava emoções daquelas pessoas que estavam sofrendo. Ela conseguia, com a maior naturalidade, escrever um relatório, com as maiores crueldades, e tudo bem, não sentia nada. Era uma coisa. Coisas não têm emoções. Por que isso? Porque ela foi ensinada a acreditar nisso. Então veja, aqui Simon percebe, com essa pesquisa toda, que o mal não é algo pitoresco, essencial, não é um diabo, nada. É uma coisa que está em nós, que nós podemos provocar com uma cultura equivocada, com um valor equivocado. E aí é muito forte essa descoberta. E aí tem alguns casos que a NET traz e eu gostaria de trazer para vocês. Há alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, aconteceu o seguinte fato. 5 jovens de classe média alta saíram no seu carro zero pelas ruas da cidade, Barra da Tijuca, e passando num ponto de ônibus, eles desceram do carro e agrediram brutalmente uma empregada doméstica que estava esperando o ônibus. E aí, veja, não estavam por ali, viu aquela pessoa e a agrediram. E aí foram presos, levados à delegacia para prestar esclarecimento. Um deles era menor, que estava com esses 5 jovens. Aí perguntaram para eles, mas afinal, qual foi a motivação dessa agressão? O que aconteceu? Era uma inimizade? Era alguém? O que acontece? O delegado queria entender, a gente também, né? Queria entender o que leva 5 jovens muito bem educados, ricos, sem qualquer razão aparente, a agredir brutalmente um desconhecido, uma mulher que estava esperando no ponto de ônibus. E aí eles disseram assim para o delegado: então, seu delegado, o que acontece é que foi um engano. Nós achamos que estávamos batendo numa prostituta. Então veja, foi a justificativa que um ser humano normal deu. Nós batemos, mas foi um engano. Achamos que era uma prostituta. Na cabeça daquele rapaz, se fosse uma prostituta, não teria nenhum problema agredir brutalmente aquela pessoa. E a situação não ficou só nisso. Chegou o pai do menor para prestar esclarecimentos e ele disse a mesma coisa. Veja, seu delegado, eles se enganaram. Eles acharam que estavam batendo numa prostituta. Um adulto, já não era mais um jovem. Então você percebe que naquela família, daqueles jovens, daquele pai, eles aprenderam que prostitutas não são gente, são coisa. Coisa não tem emoções. Então eu posso agredir brutalmente, que eu não vou sentir nada. Um valor que foi ensinado àqueles jovens. Se você for procurar, eles não estavam alcoolizados, não tinham antecedentes criminais, não eram agressivos. Eram pessoas assim que, se nós convivêssemos com eles na família, falando, uma pessoa maravilhosa, excelente, e praticou um ato de crueldade brutal. Por quê? Era uma coisa. Eu posso muito bem quebrar esse copo e não sentir nada. Vocês sentem alguma coisa quando quebra um copo? A não ser que sejam apegados a copos, né? Mas a gente não sente, a não ser que fica com uma certa raiva de ter que limpar depois, mas a gente não sente emoções como se eu desse uma bofetada em alguém. E é diferente, né? Porque aí eu sinto a bofetada. Porque a empatia faz isso. A empatia é aquele fenômeno que nos permite chorar assistindo um filme, uma novela, ou ficar com raiva do vilão assistindo um filme, uma novela.
É um filme, é ficção, você sabe disso. É um entretenimento, mas ainda assim você tem as emoções dos personagens. Por quê? Empatia. Você aprendeu, é uma coisa humana isso. Só que esses jovens foram ensinados a acreditar que prostitutas não são gente. E aí, para eles, não teria nenhum problema agredir aquela pessoa. Outro caso similar aconteceu em Brasília, em que 2 rapazes também, pelas ruas da cidade, atearam fogo num mendigo que estava dormindo, no local público. Esse até acho que ganhou áreas nacionais, a notícia, uma coisa muito grave, incendiar uma pessoa, né? Extremamente, muito mais agressivo do que esse outro caso. E aí eles foram prestar esclarecimentos e disseram algo similar. Falou, veja, nós nos enganamos. Achamos que era um mendigo, era um índio, né? Era um índio que estava dormindo, né? Nas ruas da cidade, em Brasília. E eles justificaram porque era um mendigo. Ou seja, um mendigo não é gente, né? Não faz nada, não tem emprego, não tem família. Não é gente. Então eu posso incendiar, faço um bem à sociedade, não é isso mesmo que aprendemos? Esses rapazes aprenderam isso. Eles aprenderam que mendigos não são gente. Isso lhes permitiu, com a maior naturalidade, atear fogo a uma pessoa. Então veja, esses casos são alarmantes, parecem alarmantes, são mesmo, mas não são algo excepcional. A gente passa por esses fenômenos o tempo inteiro. Outros experimentos que eles fizeram, que ajuda a gente a entender esse processo, foi feito em várias cidades da Europa uma seguinte cena. Eles encenaram um local público, um rapaz e uma jovem, que eram um casal de namorados, brigando, eles tinham uma discussão no local público, e em determinado momento o rapaz dava uma bofetada na jovem, em público. Fizeram isso em vários locais públicos de várias cidades. O que aconteceu? Em alguns minutos, alguém parava para perguntar o que estava acontecendo. Então, quando ele via uma mulher sendo agredida em público, eles se incomodavam, sentiam aquilo e iam questionar, mas o que está acontecendo aqui? Tudo bem, resposta emocional, espelharam emoções, tudo bem. Só que o que eles fizeram? Pegou o mesmo casal, eram atores, né? Pegou o mesmo casal e colocou um véu na moça e deu-lhe trajes muçulmanos, a indicar que ela era de outra religião, não era cristã. E aí o que aconteceu? A mesma cena, nos mesmos lugares, ninguém parou para intervir. Ninguém perguntou nada. Então você está passando na rua, uma muçulmana é esbofeteada, você olha e fala, tudo bem, tenho tarefas, vou, né? Foi o que aconteceu. Mas veja, eram as mesmas pessoas, na mesma situação, na mesma cidade, no mesmo local. Por que de uma forma há uma reação emocional e na outra não há? Fator intelectual. Pessoas de outra religião não são gente. Nós não temos sido ensinados isso há tantos milênios? Não é isso que fundamenta as guerras religiosas? O que fez os cristãos travarem as cruzadas? O que faz os muçulmanos, extremistas, diga-se de passagem, a pegar um avião e lançar numa torre? Ou um homem-bomba? São de outra religião, não são gente. Não têm emoções. Isso é ensinado para as pessoas. Então, nessas cidades, a mulher muçulmana poderia ser esbofeteada, porque eu não conseguia sentir a dor dela. Era uma pessoa de outra religião, nem a conheço, vai ver nos hábitos culturais dela, ela merece, né, ser agredida, vai saber. Não fizeram nada. São valores que a cultura do mundo nos ensina, que nos faz praticar atos de crueldade. Então veja, por enquanto estamos na pesquisa científica. E aí mais um elemento que foi feito no Brasil. No Viaduto do Chá colocaram uma criança. O Viaduto do Chá, salvo engano, ele é para pedestres, né? Não é de veículos, passa muitos pedestres. E colocaram uma criança limpinha, muito bem arrumada, sozinha no Viaduto do Chá. Aí o que aconteceu? Em questão de minutos, 5 minutos, aparecia alguém para perguntar, mas veja,
Você está perdida? Cadê o seu pai? Cadê sua mãe? O que está acontecendo? Questão de minutos. Pegaram a mesma criança, sujaram-lhe as roupas, deram a entender que ela era um mendigo, né, uma criança de rua. E o que aconteceu? Passou o dia e ninguém parou para perguntar nada. A mesma criança, na mesma situação. Ninguém parou. Poderia ser qualquer um de nós passando pelo viaduto do chá. Se fosse uma criança bem arrumada, perdida, nós iríamos intervir. Se fosse um mendigo, muitos de nós, talvez todos nós, passaríamos sem perceber que ali havia um ser humano. Porque nós somos ensinados a acreditar que pobres, mendigos, não são gente. Ou se são gente de uma classe inferior, eu não sei o que eles sentem, o que eles fazem. São invisíveis. Não existe o fenômeno dos invisíveis. Quantas pessoas são tornadas invisíveis por causa da nossa cultura? Então, todas essas situações que essa pesquisa traz, ela demonstra algo muito grave que está acontecendo desde sempre, né, na cultura da Terra. Nós temos ensinado valores por vidas e vidas que são absolutamente contrários à fraternidade que Jesus veio nos ensinando. A nossa cultura está intoxicada por valores contrários aos valores do Cristo. Toda ela. É muito difícil você achar qualquer sistema de valores na Terra que não contenha essas exceções, que não desqualifique seres humanos. Sociedades que não estabeleçam escalas, nobres, plebeus, as castas na Índia, ou a mesma na nossa sociedade no Brasil, que há tantas variações de raça, de cultura, os nordestinos que estão sendo tão maltratados, ou com o fenômeno das eleições, as pessoas que votam em outros partidos são consideradas, não são gente, né? Estão sendo até assassinadas, agredidas, sem qualquer remorso, com naturalidade. Por que a gente faz isso? Porque a cultura nos ensinou. Veja, não é um ser humano. O meu cérebro, ele registra esse valor. O que acontece? Ele não espelha emoções. Acontece neurologicamente um fenômeno igual ao que acontece no cérebro de um psicopata. Nós estamos criando psicopatas por causa do que ensinamos às pessoas. Veja, foi isso que essa pesquisa concluiu. E afinal, o que a gente faz com isso? Primeiro, a gente aprende que o mal pode estar ou se manifestar em qualquer um de nós. Ninguém está isento de atos de crueldade. A não ser que tenha um caráter muito firme, pautado em valores verdadeiramente universais. Se não tiver, é muito fácil passar por qualquer uma dessas situações que eu relatei. Porque se eu assimilo esses valores da cultura, o meu cérebro não vai funcionar direito, ele não vai ter empatia. É uma coisa física, veja, material, até materialismo. E o que a gente aprende com Jesus? Essa pesquisa relata o mal, como acontece o mal nas criaturas. E o que a gente aprende com Cristo acerca do mal? Como devemos nos portar diante do irmão que age com equívoco, que viola as leis de Deus? Jesus, respondendo a isso, no capítulo 7 do livro Boa Nova, num diálogo que ele tem com Tadeu. Naquela época, Tadeu era um dos discípulos que mais se impressionava com o fenômeno das desobsessões que Jesus fazia, né? Apareciam os endemoniados e Jesus, com a sua autoridade moral, com o seu amor ilimitado, ele conseguia dissolver aqueles laços, espantar aqueles espíritos, espantar assim, convertê-los, né? A luz dele era tão grande que convertia, resolvia todos os problemas. E aí Tadeu olhava para aquilo e falava, nossa, é muito impressionante isso que Jesus faz. Só que Tadeu não conseguia fazer. Levava para ele, como discípulo de Jesus, os endemoniados, e ele falava, trazia frases, e nada, não acontecia nada. O que acontecia com Tadeu? Por que ele não tinha o poder que Jesus tinha? Aí ele pergunta para Jesus o que acontecia. Aí Jesus responde assim. Ele pergunta, os espíritos maus são também nossos irmãos? Inquiriu o apóstolo. Aí Jesus responde assim,
toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o Pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Então veja o que Jesus está dizendo. A pergunta foi: os espíritos maus são nossos irmãos? Alguém que passa por esses problemas que eu relatei, pratica um ato de crueldade, ele é nosso irmão? Se a vítima for da nossa família, não, né? Porque aí a gente fica com raiva, querendo se vingar. Por que isso acontece? É ou não é irmão? O que Jesus diz? Toda criação é de Deus. Todos são filhos de Deus. Não importa em que nível eles se encontrem, o que eles estejam fazendo, eles nunca perdem a condição de criatura. Tem uma música católica chamada Sonda-me, muito bonita, que ela diz em certo momento: ainda que eu me eleve, ainda que eu suba até os céus, ainda ali eu te vejo, a Deus, né? Vejo a Deus. Mas ainda que eu desça nos abismos, ali também tu me amas. Mesmo que eu seja um anjo capaz de subir até o céu, me encontrar com Deus, Ele me ama. Se eu descer aos abismos, estiver esquecido de Deus, ali também Ele me ama. Porque o amor de Deus, Ele não conhece limitações. Ele é igual para todos nós. Então não importa o mal que estejamos fazendo ou tenhamos feito, ou o mal que qualquer um de nós venha fazer, não muda em 1 centímetro o amor de Deus. Mas muda o nosso, né? O nosso é complicado, porque um ato de maldade que fazem com a gente, o amor foi pela janela, né? Vem outra coisa. Porque nós estamos aprendendo. Mas o que Jesus está indicando? O discípulo do Evangelho, ele não combate o seu irmão. Ele disse certa vez que não veio para a morte do pecador, mas para a morte do pecado. Jesus veio trazer a luz para extinguir o erro no coração das criaturas, não para destruir as criaturas. Então, o discípulo do Evangelho, diante do mal, ele age com o quê? Permanece firme no bem, fazendo o que Deus recomenda que a gente faça e que Jesus sempre exemplificou, que é o amor. Então, diante do mal, diante dessas situações, a gente reage com o quê? Misericórdia. Misericórdia, quando a gente vai no latim, significa coração compadecido. Isso é o sentido etimológico da palavra. Misere é compadecer, cordes é coração. Coração compadecido. Que nada mais é do que um coração que sente. Compadecer-se é sentir o que o outro sente. Quando Jesus recomenda a misericórdia diante do mal, o que ele está dizendo? Tente sentir o que o seu irmão que está no mal está sentindo. Tente entender a dor dele, o que lhe causou aquela situação. Porque veja, nós temos uma origem divina, a gente não resvala pelo erro sem uma causa. Tem que acontecer coisas graves na nossa vida para a gente se equivocar tanto. E o mal é sempre algo ruim para quem faz o mal. O mal faz mal, né? Para aquela pessoa muito mais. Então, diante de alguém que está em sofrimento, que está praticando atos de crueldade, que está agindo com equívoco, essa pessoa já traz em si um grande sofrimento. Por que eu vou agravá-lo? Por que eu vou reagir com mais maldade? Então Jesus está dizendo, não faça isso. Tente entender o que ele sente. Tente vê-lo como um ser humano, que por alguma razão chegou naquela situação. Jesus dizia, porque ele dava sempre muito trabalho aos discípulos, porque ele era sempre encontrado com pessoas de má vida, né? Você procurava Jesus, cadê Jesus? Estava lá jantando com os fariseus não, né? Com os publicanos, com as prostitutas, com os pecadores, ou ele estava com os leprosos que eram excluídos daquela sociedade. Então Jesus estava a todo instante causando escândalo, né? A visão dos discípulos, porque ele estava com pessoas que eram excluídas, que aos olhos daquela sociedade não eram seres humanos. E ele dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Então hoje, se Jesus tivesse encarnado entre nós, você acha que ele estaria numa casa espírita? Seu pensamento certamente estaria, mas a sua ação principal estaria onde? Nos locais onde o mal ainda impera. Porque o mal, aos olhos de Jesus, é simplesmente uma doença. Alguém que está no mal é uma pessoa doente. Ela precisa de tratamento, ela não precisa de mais mal. Ela não precisa que você a agrida, ela precisa ser compreendida, ser amada. Então, diante do mal, a gente age com a misericórdia. Esse foi o ensinamento que ele trouxe. E para anular porque essa pesquisa traz um alerta para nós, sobretudo aqueles que são pais ou professores, educadores, de que nós temos que ter cuidado o que estamos ensinando para as nossas crianças. Será que estamos ensinando o que Jesus ensinou? A misericórdia, a compreensão, a indulgência? Ou será que a gente está ensinando a eles a verem escalas de seres humanos? Esse é mais, esse é menos. Esse torce para o meu time, esse não torce. Do meu partido, esse não é. Esse é da minha cor de pele, esse não é. Esse é da minha religião, esse não é. Será que não é isso que a gente está ensinando para as crianças? Será que a gente tem permitido às nossas crianças conviverem com o diferente? Uma das grandes causas que eles perceberam que causava o analfabetismo emocional nas crianças é que elas não conviviam com o diferente. Zimbardo percebeu que para a gente ter empatia, nós precisamos entender 412 emoções em 3 raças, em 2 sexos. Então eu preciso não só entender emoções, mas eu preciso entender as emoções no homem e na mulher, em 3 raças. Sem isso, eu posso perfeitamente praticar atos de crueldade. Porque nós somos ensinados a isso. Então é um alerta que essa pesquisa traz. Porque às vezes nós estamos tentando fazer o bem, A gente está sempre tentando fazer o bem, mas às vezes a gente se equivoca, passando para os nossos filhos valores que não são corretos. Às vezes a gente tenta proteger ele contra o mal do mundo, contra a dor do mundo, e impede ele de conviver com o diferente. Hoje é muito comum a intolerância com idosos, na classe jovem. Isso tem uma causa. Há alguns anos atrás, em outras décadas, década de 50, 60 ou antes, no Brasil e em outras áreas do mundo, as famílias eram muito grandes, eram numerosas, então você convivia com o seu avô, com a sua tia, com o primo, era tudo muito próximo, ou nas fazendas, Então você via todo mundo, era todo tipo de gente, aquele auê, Vila Mexicana. Você entendia tudo o que acontecia ali. Hoje, o que acontece? As crianças elas são criadas, mantidas num lar, com o seu tablet, com o seu celular, e nesse lar ela vê quem? A televisão, o tablet, o celular, no máximo o Facebook, o papai, a mamãe e só. Os amigos são virtuais, são fotos. Ela não convive mais com os avós e com os avós. Ela não convive mais com as pessoas da família que passam por doenças, por sofrimentos. Qual de nós leva os nossos filhos para visitar uma tia-avó que tem Alzheimer? Ou alguém que tem um câncer, uma doença difícil, que está numa situação física difícil? Qual de nós leva? A gente fala assim, não, eu tenho que proteger essa criança. De quem? Do quê? Será que pode ser que no destino dela não tem que encontrar com aquela provação? Do que nós a estamos protegendo? O que acontece? Nós impedimos as nossas crianças de perceber que a vida é muito complexa e que existem pessoas muito diferentes. E como nós não convivemos mais com idosos nas nossas famílias, alguém que não convive não entende que em certa fase da vida a gente perde o vigor físico, fica fraco. Ele pode perfeitamente, num semáforo, andando pela rua, um idoso muito lento, atrapalhando, ele empurra. Por quê? Porque está me atrapalhando, é um obstáculo. Eu não sei o que essa pessoa está sentindo, o que acontece? Está fazendo de propósito? Por quê? Não conviveu com pessoas que passam por aquele nível de fragilidade nessa fase da vida. É isso que está acontecendo com as nossas crianças. Por isso que a gente vê tanta agressividade nas escolas. Os que atuam nas escolas, esse nível de agressividade absurdo. Porque os valores que estamos passando para elas estão intoxicados. E a gente está impedindo elas de conviver com os diferentes.
Isso gera esse fenômeno terrível que a gente está vendo no Brasil. Nossa pátria, a pátria do Evangelho, volta a flertar com valores muito estranhos, muito anticristãos. E eles são passados com a maior naturalidade, como se fosse a doutrina salvadora de todos os problemas. Nós já vivemos isso deu muito errado, mas a gente está flertando novamente. Por quê? Porque os nossos corações ainda não estão evangelizados. Alguém que conheceu o Evangelho de Jesus não se deixe enganar por esses valores. Ele tem o quê? O centro integrador do caráter dele é firme, é forte, tem valores fortes. Essas coisas vêm do mundo, ele não assimila, porque ele tem um ideal, ele tem uma coisa poderosa nele, que impede ele de se seduzir por isso tudo. Então, essa pesquisa, esses ensinamentos, eles vêm trazer esse alerta de que nós precisamos ter cuidado com os valores que estamos assimilando, porque mesmo adultos a gente continua aprendendo, os valores que estão moldando as nossas ações e os que estamos passando para as nossas crianças. Porque às vezes a gente pode passar uma vida inteira achando que está fazendo muito bem, intoxicado por esses valores. Só que quando termina a encarnação vai perceber que fez muito pouco. Que diante do diferente ele não conseguiu fazer quase nada. E a gente aprende com a doutrina espírita que nós somos levado em conta não apenas o mal que fazemos, mas o bem que deixamos de fazer. E se nós permitimos nos intoxicar por esses valores, a gente deixa de fazer muito bem. O bem afasta-se muito da nossa vida. E tudo fica mais difícil, tudo fica mais complexo. Então, o objetivo dessa reflexão era trazer algo, uma pesquisa científica, né? Eu não costumo fazer isso, mas apenas para demonstrar que a ciência também, depois de tantos anos, está comprovando as teses de Jesus e da doutrina espírita. Então, a notícia que hoje nos trago é que não existe um mal essencial, não existe um demônio, não existe um diabo, não existe essa figura. Existe apenas o bem, que é eterno para todo sempre. Isso que aprendemos com a doutrina espírita. O mal é um estágio temporário, um erro que as criaturas provocam em si mesmas e na criação. Mas ele é sempre muito restrito e ele é sempre provisório. Ele passa muito rápido. O alerta é que nós temos que acelerar o ritmo pelo qual esse mal está passando. Porque se nós permanecemos nele, é uma escolha que a gente faz. Uma escolha equivocada que nos traz muito sofrimento. Quando a gente se deparar com sofrimento na vida, quando a gente se deparar com uma pessoa difícil, a gente lembra, se ela está agindo mal, aquilo é transitório. Em algum momento ela vai perceber e vai mudar. Da minha parte, o que me cabe é agir no bem. Porque se diante do mal eu ajo mal também, ficamos empatados. Nenhum faz o bem, nem o outro. Então, diante do mal, nós temos que lembrar de Jesus, que respondia sempre com a misericórdia. E o valor central que nós temos que trazer para anular todos esses valores estranhos da cultura, que tem causado essas situações de crueldade, de agressividade na nossa sociedade, é sempre aquele que Jesus repetiu muitas vezes. No Evangelho de João, ele diz assim: eu vos deixo um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus já tinha dado exemplos da vida dele de amor. Então era um novo mandamento, porque ele estava dizendo, agora vocês têm a quem seguir, vocês têm um exemplo, sigam os meus exemplos, amem uns aos outros como eu vos amei. Nisso todos reconhecerão que sois meus discípulos, por muito vos amardes entre si. Esse é o valor central que é capaz de anular todos esses equívocos que levam à crueldade no mundo. É nisso que temos que nos fixar e permanecer. Boa noite a todos, muita paz, muito obrigado.